Olá, acadêmicos, olá, acadêmica dos cursos de Administração e Processos Gerenciais. Espero que sejam todos muito bem. Eu sou o professor Rodrigo Monteiro e estarei acompanhando vocês ao longo do projeto de ensino Estatística, Gestão e Tomada de Decisão. Projeto esse que será composto de 6 momentos, com essa aula de abertura, uma aula de encerramento e 4 aulas nas quais trataremos sobre o conteúdo de fato do nosso projeto. Porém, antes de iniciar a nossa fala da nossa primeira aula, eu gostaria de me apresentar formalmente para vocês. Eu sou formado em Ciências Econômicas, sou formado também em História, possuo 2 especializações, uma na área de Administração Financeira e outra na área de Perícia Contábil, sou mestre em Teoria Econômica, doutorando também em Teoria Econômica, estou na fase da pesquisa e, recentemente, comecei a trabalhar na Unicesumar como professor mediador nos departamentos de Administração, Processos Gerenciais e Recursos Humanos. E, como disse, estarei acompanhando vocês ao longo do projeto Estatística, Gestão e Tomada de Decisão. A nossa primeira aula é uma aula introdutória, na qual abordaremos os conceitos e o assunto que será tratado ao longo de nosso projeto. Pensando então sobre o que será discorrido ao longo do projeto, são 4 aulas com conteúdos, nos quais discorreremos esses 5 tópicos. O que é estatística, em quais áreas o profissional da administração e processos gerenciais aplicará esses conhecimentos, construção de tabelas, construção de gráficos e, por fim, a tomada de decisão. O primeiro ponto, e é essencial, é que vocês saibam o que é estatística. Pode parecer que não, mas a estatística está presente em sua vida de diversas formas diferentes. Pode ser que você não perceba, e eu trouxe aqui alguns exemplos muito práticos. O primeiro exemplo, e acho que o mais comum, é a questão da previsão meteorológica. Quando vemos jornais, quando vemos mídias sociais falando sobre a previsão do tempo para daqui 1, 2, 3 dias, essa previsão é baseada na estatística. A estatística chamada estatística inferencial e estatística probabilística, na qual fazem estimações para verificar se de fato daqui 1, 2, 3, 4 dias terá sol, terá chuva, será um clima mais fechado. E você faz previsões e toma decisões de viajar, de algum tipo de deslocamento, através dessa estimativa estatística de clima. Um outro exemplo que eu acho que vai ficar mais presente com o passar do tempo, principalmente agora no ano que vem, são as pesquisas de intenção de voto. Essas pesquisas, como que são feitas? Os pesquisadores vão nas ruas, entrevistam uma parcela da população, que nós chamamos de amostra, pegam esses dados, tabulam, criam tabelas e gráficos e mostram qual que é a intenção de voto da população e quais são os candidatos com maiores ou menores chances de ganhar as eleições. E talvez um outro exemplo que eu acho que ficou muito nítido ao longo dos 2 últimos anos que estamos passando, anos de pandemia, são os gráficos de curva de contágio, ou curva de contaminação da Covid. Vocês lembram quando vimos na TV, nas redes sociais, gráficos acentuados, com curvas acentuadas, e quando essa curva estava muito acentuada, muito para cima, adotava-se políticas de achatamento de curvas, ou achatamento da curva, para que aquela curva diminuísse, ou seja, para que reduzisse o número de pessoas contaminadas. Eu acho que esse é um exemplo muito interessante, por quê? Porque as decisões dos políticos em termos de restringir movimentação, fecharem comércios, eram em função das informações obtidas por este gráfico. Tínhamos no eixo vertical a contaminação por 100 habitantes, 1000 habitantes, no eixo horizontal os dias e tínhamos essa curva. Então, quando essa curva tinha ou formava um pico, as políticas eram tomadas pensando justamente em reduzir ou achatar esse pico. Então veja, como que a estatística é importante. Por quê? Porque as decisões são baseadas sempre na informação. Sem informação é impossível você tomar decisões. E você, profissional da gestão e da administração, na sua função, no seu cargo, você terá que tomar decisões pequenas, grandes, e as decisões serão afetadas pela qualidade da informação que você tem.
E nesse aspecto, a estatística é muito importante, porque é a estatística que vai lhe gerar a forma de transformar dados brutos em informação. Então, é fundamental que você saia da sua graduação com capacidade de geração de dados em informação para que a sua decisão enquanto gestor, enquanto administrador, enquanto empresário, seja a melhor possível. Tendo entendido o que é estatística, vamos aplicar em quais áreas você, enquanto gestor, enquanto administrador, vai aplicar esse conhecimento. E eu posso dizer com alguma certeza que em todas as áreas da empresa. Se você tiver uma posição de decisão ou decisória, você vai ter que tomar decisões. E não existe decisão sem informação. Agora a pergunta que eu te faço, você quer ter boas informações para ter boas decisões ou a sua fonte de informação tanto faz? Não pode ser assim. Você, como profissional de excelência que você tem que ser no mercado de hoje, você tem que ser capaz de obter boas informações. E você vai ter informações quando você tem dados. Os dados são a matéria-prima bruta para que você possa ter e gerar e criar informação. E o mecanismo de transformação de dados em informações é mediante a estatística. Por esse motivo, o nosso projeto foi pensado para que você possa usufruir dessa ferramenta de forma que, não pensando em ser um estaticista famoso ou muito conhecedor, mas que você saiba o mínimo dos fundamentos dessa ciência, para que essa ciência possa lhe ajudar, enquanto profissional, a criar, mediante ou através dos dados, informação. E o foco do nosso projeto é a tomada de decisão baseada na boa informação. Visto o que é estatística e em quais locais você vai utilizar na sua vida profissional, vamos trabalhar sobre como construir tabelas, como construir gráficos e, posteriormente, a tomada de decisão. Salientando que a nossa intenção aqui não é que você aprenda toda a questão matemática, de cálculo, de como construir tabela. Isso você vai aprender ao longo da sua formação na graduação. O nosso propósito aqui é que você consiga entender quais são os fundamentos básicos, basilares, que uma boa tabela tem que ter e que um bom gráfico tem que ter. Porque uma tabela, por definição, é um compêndio resumido de diversas informações. Vamos colocar isso na prática, pensando que você está trabalhando e o seu líder ou seu chefe lhe demanda os últimos 6 meses do desempenho financeiro da empresa. Se você chegar nele com uma planilha, com diversas linhas, diversas colunas, isso é pouco informacional. Isso não traz conhecimento, isso não traz fundamento para a informação, para a decisão. Você tem que ser capaz de compilar essas informações, esses dados brutos, de uma forma que todos possam entender. E o nosso propósito nessa etapa do projeto é que você seja capaz de construir tabelas sintéticas, simples, didáticas, claras, que qualquer um que vê possa entender. Até hoje, nas mídias sociais, prefeituras, governos lançam tabelas divulgando como que está a contaminação da Covid, número de novos casos, infelizmente de óbitos, pessoas que pegaram e se recuperaram. Informações simples, qualquer pessoa pode entender, interpretar e, a partir disso, tomar alguma decisão. E é o mesmo aspecto quando pensamos na construção de gráficos. E o exemplo daquela curva de contaminação é perfeita. Qualquer pessoa que olhasse aquela curva entendendo o eixo vertical e horizontal, saberia dizer, poxa, nesse momento a contaminação estava muito grande, neste momento o contágio estava muito pequeno. Então, o gráfico ele vai elucidar, assim como a tabela, só que de uma forma um pouco mais didática, a complexidade dos dados. Então, você tem que ser capaz, não de formar um gráfico pelo gráfico. Hoje, há diversas ferramentas que possibilitam softwares que você pode utilizar para criar gráficos. O ponto é, você é capaz de construir um gráfico que qualquer pessoa pode entender? Você é capaz de construir um gráfico informacional, simples, fácil, didático, que todos possam olhar e entender o que você está querendo passar? Ou um gráfico que mostre a realidade dos fatos? Então, nossos pontos a serem trabalhados são esses. Como construir uma boa tabela didática, simples, clara, objetiva.
como construir um bom gráfico para que você possa transmitir uma complexidade de dados em uma imagem simples e que elucide de forma clara o que está acontecendo na realidade da empresa, do país, de uma região. E a partir disso, você influenciar positivamente no processo de tomada de decisão. Aqui é a cereja do bolo do nosso projeto. Todas as etapas são muito importantes, porém culmina nisso. Você, enquanto profissional, uma hora ou outra, ou com frequência, terá que tomar decisões. Decisões pequenas, decisões grandes, que vão influenciar muito ou pouco o resultado da sua empresa. A questão é, decisões acertadas te solidificam no mercado, te exponenciam no mercado, porque mostra que você é um profissional de excelência, capaz de tomar boas decisões, ou, na maioria das vezes, tomar boas decisões. Agora, se você é um profissional que não sabe tomar decisões, as suas decisões impactarão negativamente a empresa. Isso também afetará a sua profissão, a sua formação, a sua colocação no mercado enquanto profissional. Então, o nosso projeto abordará todos esses aspectos nas nossas 4 aulas que trabalharemos sobre os conceitos para que você possa sair desse projeto entendendo um pouco mais da estatística e também sabendo as ferramentas básicas para que você possa tomar boas decisões. Uma frase que eu acho muito interessante, que diz: no futuro, o pensamento estatístico será tão necessário para a cidadania eficiente como saber ler e escrever. Por quê? Porque ler e escrever são baseados em símbolos e códigos. Você conhece a letra A, o desenho B, o signo. Mas se você pegar o vocabulário de uma outra língua, uma língua árabe, Grécia, Alemanha, Rússia, são outros símbolos. Você não consegue interpretar, você não consegue entender. Por quê? Porque um símbolo sem contexto não tem significado. E sem significado não há comunicação. Na estatística é a mesma coisa. Você, a partir dos dados que você obtém, dados sem significados, dados complexos, dados difíceis, você vai gerar informação. Então, uma comunidade, uma cidade, uma região, um país eficiente é um país que se comunica. E um profissional eficiente é um profissional que consegue tomar boas decisões e consegue fazer de dados e informação para solidificar o seu processo de tomada de decisão. Por isso, a estatística será e é muito eficiente. Por fim, em quais áreas você pode atuar enquanto administrador e gestor aplicando a estatística? São diversas. Podemos pensar em controle de produção, estoques, resultados, lucros, vendas. Vamos pensar aqui em controle de produção. Se você trabalhar nessa área, você tem que saber exatamente a quantidade de estoque, o quanto produzir, o quanto ter de estoque, se ter de mais é um problema, se ter de menos é um problema. Como lidar se caso falte um funcionário, um colaborador, caso você quer ter uma máquina quebrada, você tem que saber controlar exatamente para não afetar a produção, a venda, o faturamento e os resultados. Por esse motivo, você vai usar estatística através de tabelas, através de gráficos, para poder utilizar e maximizar o seu processo de tomada de decisão. Então, eu quero que você venha comigo neste projeto e aprenda um pouco mais sobre como usar a estatística como uma ferramenta fundamental para que você possa tomar boas decisões e essas boas decisões possam influenciar positivamente o seu desempenho enquanto profissional. Essa é a nossa aula de abertura, espero que tenham gostado, se sintam animados e provocados e espero você na nossa próxima aula, que será sobre a estatística na administração. Um forte abraço.